E a gente já começa falando desse assunto, porque apesar da obesidade estar relacionada com o aumento do peso, é fundamental a gente entender que existem tipos diferentes de obesidade. Nem sempre o peso significa excesso de gordura corporal. A obesidade deve ser tratada de maneira individual, porque é fundamental avaliar quais são os fatores que estão promovendo esse quadro. A gente tem um VT que a produção preparou e depois a gente conversa mais sobre o assunto. Além de ser classificada de acordo com o peso, a obesidade também varia de acordo com a localização e distribuição da gordura pelo corpo. Além de causas emocionais, a falta de atividade física e alguns hábitos alimentares podem contribuir para o desenvolvimento desta condição. Vamos saber mais sobre os tipos de obesidade? Vamos sim, a gente hoje recebe o gastrocirurgião e endoscopista Dr. Eduardo Greco e ele vai nos ensinar sobre esse assunto e depois apontar alguns caminhos. Manda sua pergunta. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma alegria te receber, viu? Boa tarde a todos em casa. Boa tarde. Estar com você. Obrigada. A gente às vezes se compara ao amiguinho, né? A mulher tem muito isso. Quanto você pesa? Eu respondo muito essa pergunta, até no meu Instagram. As telespectadoras perguntam qual é a sua altura e qual é o seu peso. E nem sempre essa relação de altura e peso pode ser usada para comparação, porque cada um tem um biotipo, cada um tem uma consistência corporal, né? Muito, isso é importante. Estava já comentando contigo antes, né? Ver você lá fazendo a ginástica, malhando, você ganha peso muscular. Então tem que tomar cuidado porque existe, né, Cláudia? Existe o índice de massa corpórea, que é isso, o peso, a pessoa pega o peso dela e divide pela altura vezes 2. Isso dá um número mágico. E aí todo mundo se apega às vezes nesse número e cria uma certa tendência a ficar preocupado ou não, mais ou menos. Então o número é um parâmetro inicial. Se você está nesse número acima de 30, já está mostrando que você está na obesidade. De 25 a 30, sobrepeso. Então, já é um sinal de alerta. Precisa entender o que está acontecendo. E aí, numa consulta devida, você vai entender se isso está sua massa gorda, sua massa magra, quantidade de água no corpo e entender o tipo de obesidade que você pode estar desenvolvendo, que a gente tem 3 tipos principais. 3 tipos de obesidades. Não sei se esse é um problema que te preocupa hoje, mas se te preocupa, presta atenção. Se não, aprende, porque aí num papo você pode, inclusive, passar informação adiante, tá? Então, nada de ficar se comparando. Balança não é um bom parâmetro, então? A balança é para dar aquele sinal de alerta, né? Então, a balança é para que você tenha... É importante que a pessoa, mesmo aquele pessoa que está agora começando a perder peso, que se pesar diariamente não é legal. Então a gente não é legal se pesar diariamente? Não, é bom esperar uns 2, 3 dias, porque o seu organismo muda, dependendo do que você teve de atividade ou não, se você tomou muito líquido ou não. A gente sempre pede, né, para pesar logo cedo, né? Então você acordou, você não tem um edema do dia que você tem aquele inchaço no final do dia do corpo, do seu movimento, da alimentação. Então, de manhã, geralmente você está em jejum, né? Você vai utilizar, vai fazer as suas necessidades, aí você toma um banho e se pesa. Esse é o peso mais fidedigno que a gente pode ter. Agora, se a pessoa também fica cria uma paranoia, né? Uma dependência da balança. É importante ela manter uma dieta saudável, uma vida saudável. E essa balança está incomodando a roupa, né, Cláudia? Já vê que não é legal, eu estou perdendo roupa, precisa procurar. Porque às vezes muita gente fica querendo mascarar e não vai procurar. E aí vai começar a ter uma obesidade, e a obesidade traz uma série de outras doenças no futuro. Problema cardíaco, problema no fígado, né? Problema nas articulações, coração pode ter problema. Então, é importante procurar o médico. Agora é assim, né, doutor? Principalmente para as mulheres. O que eu percebo é que as mulheres, depois da menopausa, elas dão sim uma engordada. E a gente vê, inclusive, na população. A gente vê bem o biotipo, o estereótipo, por exemplo, da vovó, né? Ela não é magrelinha, como era a mocinha com 15, com 20 anos de idade. É normal ganhar peso, mudar, por exemplo, o manequim? Aquela que usava 40, passar a usar o 42, ou aquela que usava 38, 36, passar a usar o 40? Sim, e a mulher já vem um desses tipos que a gente fala, né, de obesidade, que é a obesidade periférica, e isso vai acontecer por alguns motivos inerentes à mulher. Questão hormonal, então o hormônio, a gordura, o hormônio feminino, ele é gordura, vamos dizer assim, dependente, ele precisa de um pouco mais de gordura para trabalhar melhor, então a mulher fica com esse excesso
também de gordura por conta da questão hormonal. As mulheres têm gestação, então a gestação também modifica o organismo da mulher, tanto na questão hormonal quanto até físico, né? Da questão do quadril, da presença, do bebê, útero. Então, você também tem todos esses envolvimentos e no futuro você vê. E a mulher tem aquele perfil que a gente chama de obesidade periférica. A gente até trouxe exemplo aqui, né, Cláudia? Que é como se fosse a pera, né? A gente brinca que a mulher parece que vira uma pera. Ela está fininha, tem a cintura fina, mas geralmente é o quê? É o quadril que alarga, são as pernas, os braços que ganham peso e geralmente tem uma cintura fina. A gente até trouxe, né? A gente pode pegar e mostrar que seria o perfil o que a gente chama de obesidade periférica, que é esse perfil mais da mulher. E aqui na obesidade periférica a gente tem problemas que são relacionados às mulheres, que é o quê? Insuficiência vascular periférica, excesso de peso nas pernas, que é o quê? Varizes. A gente é muito mais comum a questão de mulheres com varizes, né? Por conta dessa situação do peso concentrado nessa região do quadril. Então, mesmo sendo comum a gente ganhar peso em determinada fase da vida, não é legal. Não é legal. E mas é difícil manter, viu? É, porque aí o metabolismo já não é o mesmo, né? Não é, né? A mulher fala, doutor, eu com 15, 20 anos fazia uma dietinha, uma semana secava 6 quilos. Agora, para eu perder 1 quilo é mais difícil, exatamente, porque metabolicamente já não é igual, tem todas essas alterações, então vai ter que ter uma dieta extremamente mais rigorosa, mais equilibrada, com acompanhamento e a prática de atividade física. É aquela soma, não tem jeito, né? Você também precisa queimar caloria para ajudar a baixar esse peso. Agora, essa busca pelo corpo da juventude é uma busca sem fim e inválida, uma vez que o nosso corpo mudou, a nossa estrutura também mudou? Não é inválida, porque nós temos que ser saudáveis, né? Então, na juventude a gente tem, né? Você está todo num processo de crescimento, né? Você vem da infância e tudo vai crescendo, você vai se formando e quando vai chegando para a idade da maturidade, que nós vamos nos tornar idosos, o seu organismo já começa naquela decrescente. Então, a saúde é mais importante nesse sentido, né? A juventude do lado de estar saudável para evitar problemas. Para que chegamos à idade do idoso saudáveis, né? Não adianta também você viver com 95 anos, mas cheio de problemas. Importante chegar, né, nessa idade, você pratica atividade física, você tem uma alimentação saudável, dificilmente você vai ter um problema coronariano, dificilmente você vai ter problema hepático, né? Você não vai ter o diabetes, você não vai ter pressão alta. Então, é importante a gente buscar isso, claro, com a gente diz, com seriedade, né? Cuidado com dietas malucas, sem orientação, para não tomar remédio que não deve, que pode trazer outros problemas para a saúde. Mas com certeza. Inclusive, nessa fase da menopausa, a gente perde muita massa magra, né? A mulher perde músculo. E, ao mesmo tempo, ela precisa de músculo porque ela tem uma tendência à osteopenia, à osteoporose. Então, quando a gente resolve fazer uma dieta dessas malucas, que não são bem boladas, que não tem acompanhamento, a gente acaba até emagrecendo em alguns casos, mas perdendo massa magra, perdendo músculo e aí deixando o organismo mais suscetível a várias doenças, inclusive nosso corpo, nossa estrutura suscetível à osteoporose, né? Não, exatamente. Esse é um outro problema sério para as mulheres, que é exatamente a osteoporose. A maioria precisa repor, né? Repor o cálcio. E você vai ter exatamente, se você tiver uma estrutura alimentar ideal, às vezes a pessoa está perdendo peso, né? Está lá, não se mantém e desnutrindo, né? Então você precisa tomar muito cuidado com essa nutrição. Não adianta só, senão você vai estar lá, perdi peso, mas como que está a minha nutrição? Como é que estão os meus exames, as minhas vitaminas, né? Precisa tomar cuidado para que isso também esteja equilibrado. Maravilha. Agora, essa outra obesidade aí que parece a da maçã, que não é a periférica, então, qual é o tipo? Aqui já passou para o meu time, passou para os meninos, né? Então a gente põe aqui que é a maçã, que é essa obesidade circunferencial, né, que a gente chama de, ela é uma obesidade que dá localizada na região abdominal. Então, essa obesidade é mais comum nos homens. E é a obesidade perigosa, né? A gente vê os homens com pernas fininhas, braço fininho e só com aquela barriga. Essa barriga aqui, esse excesso de gordura nessa região é ruim para o fígado, um acúmulo importante de gordura no fígado. E o mais problemático é o coração. Então, é essa gordura abdominal que vai lá entupir as artérias do coração e levar a problemas coronarianos, infarto agudo do miocárdio, que é mais comum nos homens, por conta dessa obesidade localizada na região abdominal. Então tem que ficar de olho, inclusive na circunferência. A gente fica achando que, barriguinha de homem é charmoso. Nada, é perigoso. Perigoso. Termina com oso também, mas não é charme, é perigo. O homem tem a vantagem da questão hormonal, ele não vai ter isso, né? Chega na andropausa, mas não sofre tanto igual as mulheres. O organismo dele continua com o metabolismo melhor, mas precisa ter um condicionamento físico.
realizar atividade física, ganhar massa magra e tomar cuidado com isso, né? Porque o homem tende a ter o excesso, né? Ele não se cuida tanto, igual as mulheres, né? Que tem a prática de frequentar o ginecologista. Hoje mudou um pouco, né? Os homens buscam mais o urologista. Não, a também. gente é que está mais chata com os maridos, eles estão mais obedientes. Eles estão tentando quebrar essa barreira do urologista. A gente é que fala pro marido, marca e vai, ou a gente leva no cabresto. Porque senão não vai, exatamente. Não vai. Aí vai ter essa gordura, porque se alimenta, está numa outra fase da vida, né? E já quer comer melhor, etc. E aí acaba ganhando essa gordurinha aqui abdominal que é ruim. O que eu percebo muito é que o homem, a mulher, ela engorda com o passar dos anos e principalmente na menopausa. Mas o homem casou e engordou, né? É impressionante. Casou, tem barriga. Isso é impressionante, é exatamente isso. Porque muda o seu perfil, né? Então, antes dele casar, tá naquela situação assim de caça, né? Tá procurando a noiva, a futura esposa. Olha só. Né, Cláudia? Quer ficar magro, casou, dá uma acomodada, começa a ter só sair para restaurante, sair para jantar, viagem, larga um pouco esse outro lado de... A mulher quer fazer bonito, faz comida gostosa pro marido. A comida... E hoje em dia ambos cozinham demais, é isso, né? O grupo de amigos geralmente se reúnem para quê? Restaurante, festa, né? É verdade. Nós vamos pro parque domingo de manhã. Ninguém vai fazer ginástica, exercício, né? O que deveria, que é muito agradável. Claro que tem exceções. Tem homens que casam e continuam com um corpinho de criança, igual o Carlinhos, mesmo corpo de adolescente, com certeza, não é? Gilson também, não mudou nada. Né? E vocês têm quantos anos? 52, Carlinhos? 49, com corpo de menino. Isso é legal. Isso é bem legal. E a gente está vendo também cada vez mais, né? A gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, os domingos, o pessoal andando de bicicleta, você vê famílias inteiras juntas, marido com mulher, eles começando a praticar esporte junto. Isso é uma coisa legal também para ser vivenciada, né? A gente tem a febre do beach tênis aí em São Paulo, que é marido, mulher, Ai, que é a coisa mais deliciosa de fazer, então, mas assim, pena que não dá para todo mundo fazer, porque não é todo lugar que tem. Também não é um esporte tão acessível, né? É barato. E tem que tomar cuidado com risco de lesão também, hein? Eu lesionei minha panturrilha, não sei se vocês lembram, jogando beach tênis por falta de aquecimento. Tem que aquecer bastante. Exatamente. Aliás, antes de qualquer atividade física. Então, estimular a prática de atividade é isso, né? Você ter o seu médico, você ter aquela condição, você se cuidar para evitar a obesidade, porque vai trazer problemas no futuro. Tá joia. Doutor, vou liberar para as perguntas, Legal, tá bom? Vamos lá. Você também faz cirurgia bariátrica? A gente trabalha com tratamento endoscópico, né, Cláudia? Então, para quem tem obesidade, sobrepeso, obesidade leve, hoje a gente tem o balão endoscópico e a sutura gástrica, né, que é a gastroplastia endoscópica, que são alternativas para esse paciente que já tentou de tudo, não consegue. Vamos lá, de volta com o doutor Eduardo Greco, aprendendo sobre obesidade. E agora vou chamar aqui no nosso vídeo wall as perguntas que vocês enviaram através do Instagram ou através do WhatsApp 11 9 50 45 18 40. A Paloma é de São Bernardo do Campo. Ela diz assim: estou acima do peso e grávida. O que devo fazer? Já posso começar a tratar na gestação? Paloma, deve, tá? Você está fora do peso, emagrecer, dá para emagrecer com saúde. Você tendo um acompanhamento nutricional, você consegue ter uma dieta equilibrada que vai ajudando a você perder peso e ao mesmo tempo nutrir você e o bebezinho que está por vir. Tem como perder peso com nutrição, sem problema. E é importante, né? Porque na gravidez a obesidade é um risco. Muito. Inclusive para pré-eclâmpsia. Ela pode ter, né, aumento da pressão gerando pré-eclâmpsia, né, que antecipa o parto de uma forma ruim para o bebê. Diabetes gestacional, né, que a pessoa durante a gravidez cria diabetes. Então é importante você baixar esse peso e evitar ganhar, senão vai ganhar mais peso ainda. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Fernanda, de Campos do Jordão. Com relação à dieta do brasileiro, o que explica o fato de sermos o segundo país mais obeso do mundo? Fernanda, é impressionante, né? E a gente não era assim anos atrás. Não era, explica exatamente. Isso? Americanizou muito, né? Vamos dizer assim, né? Muito fast food, isso não existia, né? Então o Brasil realmente, ela tem razão, essa informação que ela passa. Nós só perdemos para os Estados Unidos por conta disso. A alimentação mudou. Deixamos de ter a alimentação saudável que você disse que não tinha, né? Eu ia almoçar, era arroz, feijão, Nossa, na minha época, gente, quando inaugurou, a primeira lanchonete era um Bob's e era assim um acontecimento, era para fazer festa de aniversário. E olhe lá. E aí você tinha o lanche uma vez no mês, você comia pizza era uma uma coisa vez por super mês. Agora as esporádica. pessoas só o fast food, essas coisas. A comida saudável é 2 vezes, 3 vezes na semana. Esse é o motivo. E aí levando o que você disse, só para fechar do tema, a terceira obesidade, que é aquela obesidade homogênea, né? Que a pessoa é toda obesa. Né, que geralmente é aquele obeso severo, obeso mórbido, com altos índices de problemas de saúde. Aí a coisa é séria. Vamos cuidar.
E essas delícias de fast food, elas viciam. A gente tem que tomar mais cuidado ainda por causa disso. Próxima pergunta da Carol Santana. A diferença entre excesso de peso e obesidade? Sim, Carol. Então, quando a gente fala em excesso, seria o sobrepeso. Você já ainda não atingiu aquele nível de obesidade quando faz o índice de massa corpórea só como um parâmetro, né? Se tiver até 30, então, novamente, para o pessoal que está chegando agora, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse número, se tiver até 25, tá legal. De 25 a 30, sobrepeso, que é esse aí, o excesso de peso. Acima de 30 já é considerado obesidade, onde você começa a ter os riscos maiores. Se a pessoa se olha no espelho, acha que está tudo ok, mas fez, por exemplo, uma bioimpedância e deu sobrepeso, ela precisa perder peso mesmo? Isso, vai precisar perder peso. Vai precisar, mesmo que ela goste de como ela está. Nessa bioimpedância, a gente vai identificar a quantidade de massa magra e massa gorda. Porque não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. É questão de saúde, exatamente. Então, e aí também a imagem corporal, né, Cláudia? Isso é difícil. Tanto quando a pessoa emagrece quando engorda. É difícil ela falar, nossa, engordei. De repente cai a ficha, né? A pessoa também emagrece pra caramba, você fala, você está melhor, você emagreceu, demora também para isso. Então, a imagem corporal, ela se enxergando é diferente de como eu te vejo. Você me vê de um jeito. Então, é importante, às vezes, você olhou no espelho, mas o peso não está legal. Eu estou perguntando isso porque eu estou no sobrepeso. Eu sei que eu engordei, mas eu acho que está tudo bem. Mas eu entrei no sobrepeso na bioimpedância. Interessante. Pode ser um pouco. Vai ter que melhorar um pouquinho sua massa magra. Isso é malha pra caramba, né? Também. Mas tem que diminuir a massa gorda. Tem que fechar a boca. Um pouquinho mais. E é difícil, viu? Eu sei o que é. Dificílimo. Tainá Camila, posso parecer magra e ainda assim precisar perder peso? Nossa! Parece que a gente combinou. Respondeu. É a pergunta. Por que isso acontece? Como fazer isso para perder o peso e não adoecer? Pois é, gente, a pergunta da Tainá, obrigada, Tainá, porque eu queria perguntar exatamente tudo isso. Porque tem mais uma coisa. Se eu fechar minha boca agora, cai minha imunidade, mesmo com orientação. Sabe, parece que eu estou no meu peso ok, só que na bioimpedância dá sobrepeso. Vai ter que ter muito esse acompanhamento nutricional e isso é importante, porque você tem como nutrir sem fazer a pessoa ganhar peso e nutrir sem a pessoa, né, nesse sentido, emagrecer, né? Então, por exemplo, você tem suplementações que você pode usar para depois ir fazer aquelas proteínas líquidas que vai ajudar na sua massa, vai fazer você queimar mais e vai fazer você perder a massa gorda incrementando massa magra. Então, esse equilíbrio até chegar parece uma coisa maluca, mas é que tem que ter orientação. Nutricionista ou de um nutrólogo para chegar nisso, que é o que você está vivendo, né, Cláudia? E precisa, né? E precisa. E eu estou querendo arranjar todo tipo de desculpas porque eu adoro uma comidinha gostosa. Daqui a pouco vai sair um pão recheado, um negócio tão diferente ali que eu já estou com água na boca desde já. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos para a próxima pergunta. Tratamento para obesidade com medicação funciona? Sim, porém com orientação médica, acompanhamento dos seus exames para ver o fígado, o tempo que você vai usar, porque ele pode trazer repercussões no futuro e que você não vire um dependente de medicação. Então a gente pode associar medicações, mas tem que ter o prazo, quanto que você vai tomar aqui. Cuidado, né? Muito, minha amiga está tomando, eu também vou tomar. Precisa ver se está indicado para você, mas funciona nesses parâmetros. Tem riscos, né? Agora, aqueles medicamentos antigos que foram proibidos, eles já voltaram ao uso? Não. Então, hoje o que a gente teria? Hoje você tem algumas medicações injetáveis, você tem algumas drogas que trabalham com ansiedade, que são permitidas do paciente para regular a fome, diminuir aquela sensação da necessidade do doce. Isso existem medicações autorizadas. Existem hoje medicações injetáveis que elas trabalham, elas foram feitas principalmente no início para o diabético, que é uma medicação que ela reduz o açúcar do sangue no diabético e equilibra esse açúcar. Para quem não tem o diabetes, quando você reduz esse açúcar lá no sangue, faz com que o seu organismo precise de açúcar. E o que ele faz? Queima a gordura. Então, essas medicações injetáveis hoje ajudam a baixar o peso também. Para mim não deu certo, viu, gente? Mas é o que eu te disse, Funcionou, depende da pessoa, depende do metabolismo. Gastei dinheiro à toa. Aí não funciona. Então, por isso tem que entender antes o paciente, ver uma série de exames para poder indicar para funcionar. Boa. Próxima pergunta. Cláudio Fraga, como saber se a origem da minha obesidade é genética, hormonal ou por excesso de alimentos?
Claudião, geralmente soma tudo isso, né? Para saber se é genética, você vai olhar para sua família. Então você vai olhar para o seu pai, para os seus avós, os irmãos, e é ali que você vai ter o biotipo daquela família que geneticamente vai estar favorável. Da questão hormonal, é isso. Você se alimentando, aumentando os alimentos, você vai estimular o seu hormônio a trabalhar menos e você vai engordar. Mas o que faz a pessoa engordar é o alimento, é a comida. Você pode ter o gene de ser obeso, só que se você comer direitinho, você não vai virar obeso. Então, a principal origem, a principal causa é a alimentação e falta de exercício físico. Associado a isso, você, se tem o gene para a obesidade, você vai desencadear muito mais fácil do que aquela pessoa que não é geneticamente favorável e é muito difícil de ganhar peso. Mas pode mudar isso, né? Com o estudo da epigenética, quer dizer... Exato. Você muda essa sua história. E você falou de exercício físico. O exercício físico também estimula a parte hormonal a funcionar melhor. Muito. Eu estava conversando outro dia com uma amiga que acho que a maioria conhece, que é a Solange Frazão. Maravilhosa. Sabe quem é a Solange Frazão, né? Sim, sim. Ela, por exemplo, é uma mulher de 58, 57. Ela nunca fez reposição hormonal na vida dela. Os níveis dela hormonais, inclusive dos hormônios femininos e masculinos, inclusive a testosterona, são altos, porque treina bastante. Isso. Vamos lá, Maria Eduarda. O tratamento para obesidade causada por distúrbios psicológicos é diferente dos outros? Isso é importantíssimo, né? Então, é diferente no sentido de quem tem um distúrbio psicológico forte, né? Daquela compulsão alimentar. Enquanto não tratar e não estiver, que a psicóloga libera, porque todo tratamento de obesidade, balão, gastroplastia, cirurgia bariátrica, é obrigatório uma avaliação psicológica. Alguns pacientes até vai no médico psiquiatra. Só no momento que existe realmente o entendimento que aquele paciente está preparado, ele pode ser tratado. Senão, ele vai ter complicações graves. Porque o paciente, quando se submete a um tipo de tratamento, ele tem que seguir rigorosamente uma dieta. E se ele foge dessa dieta, ele pode trazer problemas seríssimos, até mesmo óbito. Então, você não pode tratar um paciente que tem um distúrbio importante. Maravilha. Você falou do balão. A gente, na semana passada, conversou sobre cirurgia bariátrica e a gente entendeu que é para um grau de 2 a 3 de obesidade, Isso. né? O balão seria para quem? Para antes, né? Então, você tinha os tratamentos medicamentosos, né? Para o paciente com sobrepeso, aquele obeso leve, e para a bariátrica, obeso moderado, obeso severo, mórbido, a cirurgia bariátrica. Nesse meio do caminho, que esse paciente que precisa perder 15% de peso, 20%, aí você é onde entra o tratamento com o balão endoscópico ou com a sutura endoscópica. 2 modalidades por endoscopia, que é para tratar esse perfil de paciente, que não tem como operar, não pode, porque se operar ele não pode, o pessoal está precisando perder 20 quilos, perde 40, impossível. Então, esse perfil do paciente que é para balão intragástrico. Que aí perde até 15%. 15 a 20% do peso total. Ok. Maria Auxiliadora, como saber se devo procurar um gastro ou um endocrinologista para tratar do sobrepeso? Isso, Maria, são 2 coisas diferentes, né? No sobrepeso, você vai procurar o endocrinologista. Tá. Né? O gastro não. O gastro está lá para cuidar de um processo que você tem, talvez, de dor de estômago, de gastrite. Aqui, nós fazemos o tratamento endoscópico, somos endoscopistas e gastrocirurgiões, que aí trabalha com obesidade para tratamento endoscópico. Então, você passando para o seu endocrinologista, se você não está tendo o sucesso, o efeito com o tratamento por medicações, dieta, aí você vai procurar, na verdade, um gastroendoscopista que trabalha, por exemplo, com balão intragástrico. Perfeito. Próxima pergunta. A obesidade com causa genética pode ser evitada? Há algum tipo de precaução além das convencionais? Atividade física, por exemplo? Exatamente o que a gente conversou naquele tema anterior. Você geneticamente pode olhar para a sua família, mas você pode ser magra. É isso, fazer exercício físico, você bem disse, e se alimentar de uma forma saudável. Você não vai ficar obeso. E existem tantos casos assim, família obesa, e uma pessoa da família super em ordem, né? Porque fugiu daquele padrão. É só querer. Só querer. Quer dizer, mais ou menos. Não é fácil. Nada fácil. Fazer dieta não é fácil. Posso falar só querer, não. Desculpa. Muita vontade. Desculpa quem se sente ofendido, porque não é só querer, não. Às vezes buscar um auxílio médico, né? E para quem precisa perder muito, é difícil. Precisa buscar, sim, uma orientação, um bom médico e uma boa solução, né? Quando é uma obesidade mórbida, então, mais ainda. Mais ainda. Eu sei que é sofrido. Vamos lá, doutor Eduardo Greco, ele está no Instituto Endovita, com 2 T's, endovita.com.br, e o Instagram é Eduardo_Greco, com 2 C's. Maravilha. Tá bom? Doutor, muito obrigada, é um prazer recebê-lo. Bom demais, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.